Bem, gente, então como a gente tinha combinado, né, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre iluminação, né? Eu vim aqui matar a saudade de vocês aqui no estúdio da Univap, né? Mas o meu objetivo hoje aqui não é nem mostrar o estúdio, né, passar esse senso saudosista, é mostrar um pouquinho o equipamento, tá? A função de cada equipamento e como a gente pode adaptar esse equipamento por um equipamento caseiro, pelaquela caixa de luz, por exemplo, que eu mostrei para vocês, tá bom? Basicamente, galera, existem dois tipos de iluminação, tá? As iluminações duras, as iluminações diretas e as iluminações difusas ou iluminações suaves, tá? Eu separei aqui alguns, só para vocês conhecerem, depois a gente vai ver o efeito de cada um no estúdio. Bem, primeiro nós temos o quê? Nós temos o refletor parabólico, tá? Esse refletor parabólico tem de vários tamanhos. Esse é o médio, tem um pequeno e tem um grande. Geralmente, esses refletores parabólicos, eles potencializam a luz, tá? Então, ele joga uma intensidade de luz direcionada em um determinado ponto. Se ele joga uma intensidade de luz direcionada em um determinado ponto, tá? Como eu vou ter uma luz direta, eu vou ter o que também? Eu vou ter uma sombra muito forte no sentido contrário, tá? Então, todo refletor de luz dura, ele provoca uma sombra dura também. Essa sombra dura, em muitos casos, pode ser um defeito na fotografia, mas ela também pode ser interpretada como um efeito, tá? Quando a gente for ter aula de iluminação para modelo, que é um pouquinho mais para frente, vocês vão entender um pouquinho melhor isso, tá bom? Então nós temos o parabólico, o snut. Esse snut também, né, é um direcionador de luz, porém ele direciona com muito mais força do que o parabólico, tá? Por quê? Porque o snut é um refletor fechado. Então você imagina aqui eu colocar uma luz, por exemplo, um flash de 1000 watts e sair 1000 watts por essa boca pequena. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma luz muito concentrada em um determinado ponto, tá? E nós temos também a colmeia. Colmeia é o que? Na verdade, eu tenho um refletor de cone e na ponta, na boca desse refletor de cone, eu tenho uma colmeia. Esse refletor aqui, apesar de jogar uma luz direta, a função dessa colmeia é suavizar um pouco esse efeito da luz direta, tá? Então nós temos esses três refletores que potencializam a luz, esses três refletores que deixam a luz muito mais dura, muito mais forte, e também uma sombra muito mais dura e muito mais forte. E, paralelo a ele, nós temos os refletores que suavizam a luz, tá? Que deixam a luz como se fosse mais ou menos um dia nublado, sabe? Quando você não tem nenhuma luz direta. E já que você não tem nenhuma luz direta, já que você não tem nenhuma luz dura, você também não tem nenhuma sombra, tá? Então nós temos alguns refletores que causam esse tipo de efeito, tá? Eu separei aqui 4 refletores, tá? Nós temos os rebatedores, tá? Aqui nós temos o rebatedor branco, tá? Esse rebatedor branco vai dar uma luz mais fria, tá? Ele deixa uma luz mais opaca na cena, como se fosse uma luz com uma tonalidade meio pastel, tá? Então uma luz mais fraquinha, mais esbranquiçada na cena, tá? Nós temos os rebatedores dourados, que eles vão criar o quê? Um efeito de uma luz mais amarelada, uma luz mais quente, tá? Por que um rebatedor? Porque a luz vai bater aqui e vai rebater sentido o modelo, ou sentido o objeto, tá?
E nós temos também, o nosso terceiro, o rebatedor prata. O rebatedor prata, dos outros dois rebatedores que eu mostrei, esse acaba sendo mais usado. Por quê? Porque como ele é prata, e o prata puxa ao cinza, né? E o cinza não é uma cor na fotografia, o cinza é conhecido como uma decomposição do preto, ele acaba não alterando a cor. Ele altera apenas o quê? O brilho. Ele deixa as cores mais brilhantes. Tá? Então, por exemplo, essa blusa minha aqui, que é amarela, numa fotografia usando ele, vai ficar o quê? Um amarelo mais intenso. E o nosso quarto e último, e talvez o mais usado, refletor que suavize a iluminação, é o nosso hazy light. O nosso hazy light ele também é conhecido como soft light ou soft box, tá? E o que ele faz? Tá? E vamos imaginar uma luz da rua entrando por uma janela com cortina. É mais ou menos isso o efeito dele. Então ele é um suavizador de luz. Ele suaviza muito mais do que os rebatedores. Aquela nossa caixa de luz, por exemplo, né, que a gente vai ter que fazer, alguns até já fizeram, aquela caixa de luz, mais ou menos, o que ela faz é o papel desse refletor aqui, do hazy light. Beleza? Gente, vamos ver agora na fotografia o que nós temos, tá, de efeito visual usando cada um desses refletores. Beleza? Vamos para lá? Bem, gente, como a gente falou, né, aqui no estúdio, eu queria mostrar para vocês o exemplo dessa luz que potencializa, né, a dureza da iluminação. Então, por exemplo, com esse refletor, né, com esse refletor parabólico, olha a sombra que nós temos. Né? Então, quer dizer, enquanto a gente tem uma cena de um lado muito iluminada, do outro lado a gente tem uma sombra muito dura. E essa sombra, na fotografia, ela vai ser muito mais visível, tá? Inclusive, questão até de quê? De desviar a atenção da cena, tá? E outra coisa é em relação à altura. Quanto mais baixo está o meu refletor, maior o caminho da sombra, tá? Se eu quiser, ou se eu precisar usar esse refletor por alguma razão, para fotografar produto, talvez a melhor forma seja o quê? Uma luz de cima. Eu vou ter sombra? Vou, mas vai estar escondida debaixo do objeto, tá? Fora isso, qualquer direção, qualquer posição que eu coloque o meu refletor, eu vou ter uma sombra muito dura, vou ter uma sombra muito forte. Vamos agora dar uma olhadinha, gente, no snoot. Tá? Para a gente comparar entre o parabólico e o snoot. Vamos lá? Bem, gente, agora vamos dar uma olhada no efeito com o snoot. O snoot, ele concentra muito mais a luz do que o parabólico. Tanto se a gente for ver, olha como a sombra está muito mais forte, está muito mais chamativa na cena. Tá? Tem muita gente que fala que a luz do snoot ela lembra muito aquela luz de lanterna, tá? Que tem um foco bem fechado, tá? Então, igual ao parabólico, tá? Para onde a gente coloca ele, você vai ter uma sombra forte, porém muito mais forte, muito mais agressiva do que com o refletor parabólico. Agora vamos comparar ele com a colmeia. Olha como é diferente agora, galera. Vamos lá? Bem, gente, agora, né, para a gente terminar essa parte de iluminação dura, a gente vai mostrar um pouquinho o snoot, né? Vocês devem estar vendo na filmagem, né, que ele cria essa textura na cena, né? Então tem muita gente que chama ele de texturizador, tá? Essa textura, em alguns momentos, pode servir como efeito, né, um mero efeito de iluminação, ou realmente como um suavizador, tá? Ele vai continuar tendo a dureza
da sombra, tá? Porém, como agora a luz dura está mais suave, lógico que essa sombra também fica mais suave. Se a gente for ver, tá? A principal característica sempre vai ter, tá? De uma sombra dura. Porém, eu consigo suavizá-la graças a quê? A essa pequena colmeia que fica na frente do refletor, tá bom? Agora a gente vai mudar um pouco, galera. Agora a gente vai conhecer um pouquinho os efeitos dos refletores que suavizam a iluminação. Bora lá? Bem, gente, eu acho que ficou muito claro já essa diferença, né? Olha como a sombra já suavizou, né? A gente tinha uma luz muito dura, a gente tinha uma sombra muito forte. Agora, como a gente colocou esse rebatedor, olha, a luz bate, ilumina e rebate. O que acontece? Ela chega muito mais suave, provocando essa sombra muito sutil também, né? E olha que a gente está falando do rebatedor prata. É aquele rebatedor dos 3 que eu mostrei para vocês que tem maior intensidade, tá? Então, eu até posso mexer para um lado, para o outro, tá? Que a sombra vai continuar o quê? Vai continuar suave, beleza? Vamos ver agora a diferença no rebatedor dourado, beleza? Bora lá? Gente, agora com o nosso rebatedor dourado, eu acho que o efeito, né, que ele causa é um efeito muito mais ligado ao glamour da fotografia na década de 70, década de 80, onde era muito usado essa luz mais quente, tá? Tem muita gente que gosta ainda, né, mas ela perdeu um pouquinho essa magia, né, esse glamour do dourado, do ouro, tá? Mas vendo ainda a nossa cena, né, o nosso objeto, o nosso estilo, né, fica bem claro a diferença, né, do que a gente tinha com o rebatedor prateado e o que a gente tem agora com o rebatedor dourado, tá? A gente tem uma cor muito mais quente, que de repente, né, se a gente for lembrar um pouquinho da psicologia das cores, é uma cor que instiga muito a vontade, por exemplo, de comer. Por isso, né, se a gente for lembrar um pouquinho, as campanhas, né, da maioria dos fast food, né, McDonald's, Burger King e tal, usam muito o quê? O amarelo, tá? Essa luz dourada aqui, que passa para a gente, né, instintivamente, essa necessidade. Então, quer dizer, apesar de não ter mais aquele glamour dos anos 70, continua sendo usada, porém, de uma forma mais diferente, né? Aquela história do neuromarketing. Beleza, galera? Agora, para a gente terminar os rebatedores, vamos ver um pouquinho o rebatedor branco. Galera, agora para terminar o rebatedor, vamos falar do rebatedor branco, que particularmente é o que eu mais gosto, tá? Ele promove uma sombra realmente quase inexistente, né? Vocês devem estar vendo a foto aí, tá? E uma luz extremamente uniforme, porque como ele é fosco, tá? Ele não tem nenhum brilho extra. Então ele mantém tanto a região das altas, médias e baixas luzes praticamente inexistente. Você tem uma luz única envolvendo o nosso objeto. Lógico, desse modo, né, você está vendo um lado um pouquinho mais escuro, porque eu só estou usando um refletor. Se eu colocasse um outro em alguma outra posição, ou melhorasse a posição dele, como por exemplo, colocando ele para cima, eu consigo homogeneizar ainda mais essa luz, tá bom? Vamos ver agora o softbox ou soft light. Gente, agora para a gente terminar essa parte, né, da aula de hoje, queria apresentar para vocês um pouquinho o efeito do soft light ou softbox, que é mais ou menos o que vocês vão conseguir naquela caixa de vocês, tá? Então ele é um excelente suavizador, tá bom? Se a gente for ver o nosso objeto aqui, né, é uma luz que envolve completamente o objeto, tá? E como ele tem esse tecido aqui na frente, né? Então quer dizer, a luz até atravessar esse tecido, ele perde muita intensidade, tá? Então é uma luz que para estilo,
né? No caso de vocês, vamos pensar no PDV de vocês, né? Vocês vão ter que montar uma loja virtual. É a luz que melhor funciona. Eu coloquei apenas um aqui para vocês enxergarem que apenas um já resolve, tá? A pouca sombra que nós temos, ela está escondida aqui atrás da imagem. Mas se eu colocar dois, tá? Um de um lado, outro do outro, eu até posso mudar um pouquinho, tá? O meu enquadramento, o meu efeito, que eu vou ter uma luz mais fácil de trabalhar. Eu vou colocar essa luz agora lateral. Dá uma olhadinha só na sombra, né? Ela vai existir. Só que é uma sombra suave. E agora eu vou desligar um pouquinho para ligar os dois softbox, para vocês verem que qualidade bacana de luz. Que é mais ou menos isso que vocês vão ter que fazer na caixa de luz que vocês estão montando para mim. Tá? Vamos montar outra iluminação. Gente, então para a gente terminar essa nossa primeira parte, aqui a gente tem uma luz muito mais completa, tá? Feita com os dois soft lights. Por isso que na nossa caixinha, né, na caixinha que eu pedi para vocês que eu vou pedir oficialmente para vocês montarem, né? Eu só mostrei para vocês. A gente tem buraco de um lado, buraco do outro lado e buraco em cima também, para a gente encher realmente o objeto de iluminação. Eu só queria deixar claro que a sombra não é um problema, mas para alguns tipos, para alguns estilos de foto, a sombra atrapalha um pouco. E no nosso caso, esse trabalho que a gente está fazendo, né, de um e-commerce, onde a imagem tem que estar muito clara, muito nítida para o público, a sombra realmente ali atrapalha. Tá? Então, se a gente for ver nessa nossa montagem aqui, existe sombra, mas muito sutil, tá? Muito suave. Eu até posso fazer algumas alterações, né, na minha produção, tá? Que como eu tenho uma luz sutil, uma luz suave, não vai interferir a montagem. Por quê? Porque a luz envolve toda a cena. Tá? Qualquer coisa que eu coloque aqui no nosso cenário, tá? A luz vai envolver. Então, quer dizer, no caso aqui estou usando dois. Eu poderia, ali atrás tem mais um, poderia ter colocado três aqui. Tá? Mas como o nosso objeto é pequeno, às vezes só um refletor bem colocado aqui em cima, que foi o exemplo anterior, ele vai funcionar. Tá bom? Galera, então essa é a nossa primeira aula de iluminação, tá? Mais para frente eu vou gravar outras aulas ensinando alguns efeitos de iluminação. Hoje foi só mostrar para vocês as características de luz, das luzes suaves, como por exemplo essas daqui, como por exemplo os rebatedores, ou as luzes duras, como por exemplo o snut, a colmeia e o parabólico. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, por favor, vocês têm meu contato, entre em contato comigo, tá bom? Beijo grande e até semana que vem.